Olá, caro aluno! Olá, cara aluna! Tudo bem por aí? Gente, o tempo passa muito rápido. Estamos aqui na nossa última aula, hein? Você vê como é que são as coisas. Nossa última aula da disciplina de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes. A gente vem caminhando, né, durante essas 4 aulas, falando de comunicação, de liderança, de como se formam as equipes, né? E aqui a gente vai falar sobre exatamente como os estágios dos grupos de desenvolvimento de equipe. A gente vai entender como isso funciona, como isso acontece. Como você sabe, as nossas aulas vinham sendo aí todas elas ao vivo, mas quis o destino que a nossa última aula coincidisse com um feriado nacional. E como é um feriado nacional, a gente não vai ter a aula ao vivo. Mas está vendo como que isso é legal? Como que a educação à distância oferece possibilidades? Nós estamos aqui, vocês e eu, né, prontos para trocar conhecimento, mesmo que seja numa aula gravada. Então, para a gente não perder tempo, vamos já começar a falar aqui dos assuntos, do conteúdo dessa aula que é tão importante para você. Beleza? Estou gravando aqui, né? Como você pode ver, estou nos meus fantásticos estúdios do meu escritório de casa. Então, como estou gravando durante o dia, se você escutar algum barulho meio diferente, sei lá, cachorro latindo, pipoqueiro vendendo, o cara do caminhão do ovo, né? Que é lá, é uma bandeja por R$10, você não se espante, tá? Porque tem coisas que a gente não consegue controlar mesmo, né? Mesmo tendo aqui um bom isolamento acústico, pode ser que algum barulho, que alguma coisa passe e você acabe escutando. Beleza? Então, você já vai me perdoando aí por antecedência se alguém fizer um barulho que não estava aqui no nosso combinado. Beleza? Bom, uma frase aqui para vocês, uma coisa que eu acho muito importante a gente levar em consideração quando pensa em equipe, quando pensa em empresa, é que toda empresa que busca bons resultados precisa ter um ambiente saudável. Então, a frase é a seguinte: quer ter bons resultados empresariais? Então, desenvolva um ambiente saudável e uma boa cultura organizacional. A gente vai falar disso, tá? De cultura organizacional também, mais para o final dessa aula. O que acontece muitas vezes... essa frase é minha, hein? Deixa muito claro, essa frase é minha. O que muitas vezes a pessoa faz? A gente vê, às vezes, o empresário, ele quer que sua equipe tenha alta performance. A gente vê um gestor que quer que a sua equipe, seus liderados, tenham alta performance, mas ele não promove ações que gerem essa performance. Ele não promove uma cultura empresarial que premie ou que incentive, por exemplo, a criatividade, que incentive a inovação. O cara não faz. Eu acho muito legal, porque as pessoas às vezes acham que basta você colocar um puff colorido, colocar, sei lá, umas frases motivacionais na parede e uma cafeteira bacana para achar que aquilo é um bom clima organizacional, que aquilo é um bom ambiente de trabalho e que só com essas mudanças as pessoas já vão bater as metas, já vão atingir os resultados. Não sei se eu conto ou se vocês contam, não é bem assim que acontece. Por que tem essas referências? Os caras têm referência lá da Google, da Apple, de empresas, né, onde já existe essa cultura da inovação, e ele vê esse ambiente colorido, despojado, e ele não enxerga que o ambiente colorido, despojado, é, na realidade, um resultado daquela cultura que existe. Ele não é o gatilho para fazer essa cultura ser desenvolvida. É diferente, gente, é diferente. Então, não adianta nada você colocar um ambiente muito bacana na sua empresa, aquilo que a gente chama de sala de descompressão, se o seu funcionário não pode utilizar ela. Então, por isso, trabalhar a questão da cultura é muito importante. E a pergunta que eu te faço aqui, para a gente começar, é a seguinte: você sabe trabalhar em equipe? Pensa bem. Pensa aí. Vou te dar 5 segundos para você pensar enquanto bebo a minha água. Pensou? Isso é uma pergunta importante. Por quê? Muitas vezes a gente acha que sabe trabalhar em equipe, mas não sabe. O que acontece muitas vezes? O cara tem uma personalidade, funcionário, talvez você, talvez eu, tem uma personalidade que é uma personalidade que impõe os próprios desejos, a própria forma de trabalhar
sobre os outros. A gente esmaga a equipe e acha que está trabalhando em equipe. E não é isso. Não é isso mesmo. Então, eu preciso pensar, eu sei trabalhar em equipe de verdade? Sei contribuir e ajudar no desenvolvimento dos meus colegas de trabalho? Ou não? Ou não? Eu sou uma pessoa que ajuda os demais quando eles estão apertados? Eu penso o seguinte, cada qual no seu cada qual, ema, cada um com seus problemas. Como será que isso funciona? Sabe que muitas vezes a gente não sabe trabalhar em equipe. Não sabe respeitar o limite da relação entre eu e o outro. Não sei respeitar o limite das minhas atividades, daquilo que eu posso, que eu devo desenvolver. Não respeito o que eu devo fazer dentro da organização para poder dar sequência, para que outra pessoa possa dar sequência no trabalho dela. Isso não é fácil, tá? Muitas vezes a gente acha que sabe trabalhar em equipe e não sabe. E tem um outro ponto interessante também. Às vezes você acha que sabe trabalhar em equipe, mas na realidade você não sabe trabalhar em equipe. Você sabe ser mandado. Às vezes você tem aquele perfil da pessoa que precisa de ordens o tempo todo para realizar as tarefas. Isso não é trabalhar em equipe. Isso não é. Trabalhar em equipe tem a ver com me relacionar bem com os colegas de trabalho, fazer com que eu me desenvolva e com que eles se desenvolvam. É ajudar essas pessoas quando há necessidade. Tudo isso em busca de um objetivo comum, que são os objetivos empresariais. Beleza? E aí, para você que já está trabalhando ou que já trabalhou em algum lugar, pensa aí, as pessoas com quem você já trabalhou, seus colegas, sabem trabalhar em equipe? Porque às vezes tem isso também. Às vezes a gente vai para uma empresa achando que vai trabalhar numa equipe bacana, que o ambiente é legal. Quando começa lá, percebe que o ambiente não é tão bom assim. A gente percebe que as coisas não acontecem como deveriam. Que aquela equipe não trabalha como equipe. É um bando de pessoas que não tem nada em comum, que não agregam valor umas às outras, que não geram sinergia. Uma coisa que a gente detecta em boas equipes é que elas geram sinergia. A soma do trabalho realizado é muito maior do que a soma das partes individualmente. Porém, quando as equipes não sabem trabalhar, quando as pessoas não sabem trabalhar em equipe, a gente pode ter situações em que você tem alguns bons trabalhadores e vários trabalhadores que não dão resultado. Então, é um negócio maluco, maluco mesmo de se pensar. Então, essa ideia do trabalhar em equipe, se eu sei trabalhar em equipe, ou se estou num lugar onde as pessoas sabem trabalhar em equipe, tem que ser analisado. Nós falamos de liderança numa aula dessas, né? Então, se você é líder, você tem que saber trabalhar em equipe e fazer a sua equipe trabalhar bem também. Aliás, para você que é líder, a pergunta é a seguinte: você acha que você faz parte da sua equipe de trabalho? Será que você está à parte? Ao invés de fazer parte, você está à parte dessa equipe. Dá para imaginar isso? Às vezes isso acontece. Às vezes o nosso querido líder está à parte. Então, o que a gente vai ver hoje é entender o que são os grupos de trabalho, como que se forma e classifica esses grupos. Quando os grupos se transformam em equipes, né, os bandos aí se transformam em equipes de verdade, como é que uma equipe de alta performance trabalha, né, o que acontece, o que precisa acontecer quando a gente fala, pô, essa equipe performa bem. E depois vamos falar sobre ambiente de trabalho, cultura organizacional e como isso influencia as equipes, beleza? Então, para a gente começar entendendo aí os grupos de trabalho, vale ressaltar que nem sempre o grupo de trabalho tem a ver só com os grupos dentro da empresa. Pode haver trabalhos que são desenvolvidos entre empresas. Talvez você possa ser chamado para uma força-tarefa em que você vai trabalhar com outros colaboradores de outras empresas. Aí forma um grupo de trabalho um pouco diferenciado. Forma um grupo de trabalho que é aí interempresarial. Ó, que nome bonito, né? Deve até existir esse nome. Não tenho certeza, não. Mas é importante notar que quando a gente começa a falar de equipe, de grupos de trabalho, de pessoas que vão interagir entre elas, a gente tem que entender muito bem se, de fato, a gente está num grupo, num bando, num time ou em uma equipe. Você que está me vendo, você que está me vendo nesse dia, eu ia falar nesta quinta-feira, né? Mas eu não sei se você está me vendo numa quinta, se você está assistindo essa aula, né, no dia que foi lançada, não sei se está me vendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, você que está me vendo neste dia.
Você sabe a diferença entre bando, grupo, time e equipe? Você sabe? Hein? Sim, não, talvez, hein? Você sabe? Não, não sabe? Bom, imagina o seguinte: eu não sei se vocês já caçaram pombinha, por exemplo. Eu falo porque quando eu era pequeno, quando eu era criança, né? Pequeno eu ainda sou, né? Eu sou um cara só de 1,70 m, então eu não sou alto. Quando eu era criança, a gente tinha aqui uma garotada que gostava de caçar pombinha, de caçar passarinho. Eu sempre fui ruim de mira, péssimo de mira. E eu lembro, né, essa imagem que é muito clara na minha mente, que uma vez eu fui num lugar, aqui perto tem uma cerealista, e lá sempre tinha muita pombinha quando a gente era criança. E eu fui com estilingue, fui lá com uma pedra ou algo assim, para tentar acertar as pombinhas que estavam no chão se alimentando. Eu sou tão bom de mira que, sei lá, devia ter umas 200 pombinhas. Eu disparei, mirei, me posicionei, disparei o estilingue e não acertei nenhuma. Nenhuma. Mas é o que eu notei. Que na hora que a pedra foi lançada, que se aproximou do grupo das pombinhas, que a pedra bateu no chão, as pombinhas saíram cada uma voando para um lugar. Cada uma cuidando da sua pele. Isso é que um bando faz. Um bando é um ajuntamento de pessoas em que, quando surge uma situação desafiadora, quando surge um problema, cada qual corre para um lado. Não correm juntos. Eles não se identificam como membros de um grupo. Na realidade, é cada um por si e Deus por todos. Ou, como diz alguns, cada um contra si e Deus contra todos. Né? Tem gente que fala isso. O bando tem essa característica. Não tem nada agregado, não há nada que os ligue, não tem aí nenhuma similaridade. E por não haver similaridade, quando acontece uma situação de estresse, uma situação diferenciada, cada um cuida única e exclusivamente do seu interesse. Se for necessário, até arrebenta o outro para proteger os seus próprios interesses. Aí, grupo já é um pouco diferente. Tá? Já parou que tinha parado de pensar nisso? Talvez você trabalhe num lugar que é um bando aí. Grupo já é um pouco diferente. Fazendo aí uma comparação com a situação dos passarinhos. Num grupo, se eu jogo a pedra, todos vão fugir mais ou menos para o mesmo lugar. Então, às vezes, na sua empresa, você não tem uma equipe, não tem um time, você tem um grupo. São o quê? Pessoas onde cada um faz a sua parte única e exclusivamente, faz bem feito, às vezes faz muito bem feito, em prol do objetivo da empresa, mas ele não se relaciona muito legal com o seu colega de trabalho. Ele tolera o seu colega de trabalho. Ele tolera. E isso acontece. Depois de um grupo, o que será que vem? Hein? O que será que vem depois do grupo? Talvez você tenha falado que vem a equipe. Não. Tem um negócio antes da equipe. O que vem é o time. Se você já praticou esporte, sabe que às vezes lá na quadra de vôlei, no campo de futebol, você praticou esportes coletivos, às vezes tem um time que é muito forte, né? Que aqueles 6 ou aqueles 10 trabalham muito bem, dão bons resultados. Porém, se eu tirar 3 desse time, o time fracassa, porque não tem ninguém para cobrir. Num time, as pessoas têm o mesmo objetivo, entendem isso e até colaboram ali entre si para poder chegar nesse objetivo. Só que a minha preocupação maior é o meu desempenho. Se o time ganhar, ótimo, também quero que ele ganhe, mas não é a função mais primordial do que eu estou fazendo. Em contrapartida, a equipe, essa sim, essa funciona bem. A equipe é aquela em que todos os indivíduos se ajudam. Um cobre o outro. Se você tem uma dificuldade, eu vou lá te ajudar imediatamente. E quando há necessidade de que um desses membros da equipe, sei lá, saia por algum motivo, vai para o médico, sai de férias, sei lá, quem fica cobre essa pessoa. Interessante notar que muitas vezes, nos ambientes de trabalho que existem no Brasil e no mundo, os diretores, os presidentes, os chefes fracionam as atividades e criam super especialistas. Isso é legal? Você ter super especialistas no seu time? Sim, lógico que é. Mas você imagina uma equipe aí com 8 pessoas, onde cada um faz só a sua atividade, faz muito bem feito. Se uma dessas pessoas
detalhe, tá? Às vezes essas atividades são diferentes, né? Cada um faz a sua própria atividade e é muito diferente da atividade desenvolvida pelo seu colega. Se uma dessas pessoas não vai trabalhar, isso pode comprometer o desempenho de todo mundo. De todo mundo. Por quê? Porque ninguém sabe fazer aquele trabalho. Isso é característica de time. Agora, na equipe, todo mundo sabe o que o outro faz. E todo mundo cobre quando há necessidade. Ou ajuda imediatamente, às vezes sem pedir, né? Já vai ajudar para que o trabalho seja desenvolvido no menor tempo possível ou com a maior qualidade possível. Isso é muito importante. Então, essa é a diferença básica de grupo, bando, time e equipe. E a pergunta para você é: você que está trabalhando aí hoje, ou você que já trabalhou, você trabalhou mais em equipes ou em bandos? Já trabalhou em grupos ou times? Como que foi? Sabe que às vezes você pegar uma equipe, um time que está funcionando legal, que tem super especialistas, e convencer a eles de que eles precisam aprender a função dos colegas é muito difícil. Eu passei por isso em Curitiba. Eu tinha uma equipe com 6 pessoas, onde era tudo super especializado. Cada membro desse time fazia uma coisa só, muito específica, mas muito bem feita. E quando eu cheguei para liderar essa equipe, eu falei, não, todo mundo tem que saber fazer o que todo mundo faz. E aí houve algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante que eu achei foi de que alguns colegas tinham receio de ensinar os outros. Por quê? Talvez ele pensasse que se ele ensinasse um amigo, né, o parceiro de trabalho, ele ia ficar sem emprego. Porque ele estava muito seguro de que aquilo que ele fazia, só ele fazia. Isso foi interessante. Outra coisa bacana que aconteceu, que também achei bem interessante, é a pessoa falou assim, mas o que eu faço já me ocupa o dia inteiro. Eu ainda vou ter que aprender a fazer dos outros. Vai, porque se houver necessidade, se o outro ficar doente, alguém vai ter que cobrir. Né? Então, vai ser a própria equipe que vai se ajudar. Convencer as pessoas que já estão acostumadas diferentes não é fácil, mas é muito viável. E quando isso acontece, dá muito certo. Pensa aí, junto com a pessoa que trabalha com você. Se alguém ficar doente, você sabe fazer o que aquela pessoa faz? Sabe fazer bem feito? Se você ficar doente, ou, sei lá, se amanhã ou depois alguém te faz uma proposta de emprego e você sai da empresa, tem alguém que pode te substituir imediatamente? Não digo assim, ocupar o seu cargo, mas pelo menos realizar suas tarefas até contratar um novo funcionário? Pensa aí. Você deve estar pensando assim, pô, Adriano, mas, cara, legal essa ideia, né? Legal, bacana. Mas é muito necessário isso? Faz falta? Faz. Eu acompanho uma empresa aqui em Maringá, uma grande empresa, que tinha uma pessoa que tem cargo de gerente. Abaixo dessa pessoa tem coordenadores e supervisores, tá? Aliás, supervisores e coordenadores. E aí o que aconteceu? Esse que ocupava o cargo de gerente perdeu a oportunidade de subir na empresa, porque abaixo dele não tinha ninguém preparado para substituí-lo. Então não tinha um supervisor que estava pronto para assumir o cargo de gerente. E detalhe, ele tem 3 supervisores abaixo dele. Como não tinha ninguém, ele não pôde subir de cargo. Então pensa aí, de repente você tem um cargo intermediário e está galgando subir na carreira, conseguir um cargo melhor. Será que quando você deixar a sua cadeira, vai ter alguém que pode sentar nela? Vai ter alguém que vai poder te substituir? Para a empresa ter tranquilidade em te dar essa promoção? Ou não? Ou será que se você sair desse cargo para assumir outro, a empresa vai penar para conseguir achar alguém? Fique atento. Beleza? Bom, isso é algumas distinções psicológicas entre os membros dos grupos. Também eu estou com uma alergia um pouco atacada, então o nariz está coçando muito hoje, hein? Não estranhe, não estranhe. Tem algumas distinções psicológicas que acontecem entre os membros do grupo, tá? E que os distinguem, por exemplo, que a pessoa se identifica como membro desse grupo e isso faz dela diferente das pessoas que não estão nesse grupo. Então, para a gente entender como é que o cara se identifica como membro do grupo, a gente tem que perceber algumas coisas, que é o que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, a pessoa tem que se definir como membro desse grupo. Ela tem que se enxergar como membro do grupo. Se ela não se enxerga, ela é alguém que pode estar se sentindo de lado, estar se sentindo à parte daquele grupo de pessoas. Isso não é bom, tá? Isso não é saudável para a equipe como um todo.
Então, é importante que a pessoa saiba disso. Ela tem que se definir como membro. Se a pessoa fala, eu sou do setor de marketing da empresa, está se definindo. Se a pessoa fala assim, eu faço parte do time de futebol Canela Seca, né? Está se definindo como membro daquele grupo. Outro ponto interessante é que as pessoas do grupo também têm que olhar para esse indivíduo e definir essa pessoa como membro. Então, vamos supor que eu fale que eu sou grupo dos carecas do asfalto, né? Grupo de motoqueiros. Eu me defino, eu sou o Adriano, sou membro do grupo Carecas do Asfalto. Beleza. Primeira etapa está ali. A segunda etapa depende do grupo, correto? O restante do grupo Carecas do Asfalto tem que olhar para mim e me apresentar como membro do grupo. O Adriano faz parte do nosso grupo. Então, essa primeira parte da definição, eu defini a mim mesmo como membro do grupo. E o grupo também me definir como como membro desse grupo, é extremamente importante. Depois, uma coisa que tem em todo grupo que precisa ter é que as pessoas que fazem parte dele têm que ter identificação. Eu tenho que ter alguma identificação com as pessoas desse grupo. Tenho que me identificar com elas. Por alguma coisa. Existe um princípio chamado princípio da similaridade. O princípio da similaridade diz que eu vou me comunicar melhor, que eu vou querer estar perto, que eu vou fazer mais negócios com pessoas que são parecidas comigo. E qual que é o exercício? Pensa aí você. Provavelmente, seus amigos, pessoas que te rodeiam, pessoal com quem você faz churrasco no final de semana, são muito parecidas com você. Mesma idade, mesmo poder aquisitivo, né? Mesma grana, provavelmente mesmo tipo de... mesmo nível intelectual. Provavelmente tudo isso faz parte aí do seu grupo de amigos. Quando a gente tem identificação um com o outro, num grupo, isso é muito interessante, mas nem sempre é fácil no ambiente de trabalho. Por quê? Pode ser que você seja alguém chegando naquele grupo. Às vezes, naquela empresa, tem lá um time que já está funcionando bem e você é contratado para fazer parte desse time. Você chegou, você é um elemento novo, você é um elemento estranho. E pode ser que você seja muito mais jovem, por exemplo, que esse pessoal. Como é que você vai usar o princípio da similaridade? Bom, você vai ter que mostrar para as pessoas mesmo que você está ali para contribuir e que vocês têm sim um interesse em comum. E esse interesse em comum é exatamente atingir os objetivos da empresa ou os objetivos daquele grupo, os objetivos desse time. Beleza? Outra coisa importante para você falar que de fato faz parte desse grupo é interagir com eles de maneira frequente. Você tem que se envolver com essas pessoas. Se você não gera envolvimento com o grupo, se você não gera envolvimento com as pessoas, como você pode dizer que as conhece? Como você pode dizer que faz parte desse grupo? Não dá, gente. Não dá. Fica difícil, hein? Fica difícil. Então, você tem que se inteirar do que está acontecendo, tem que interagir com ela, tem que entender essas pessoas, tem que se comunicar com essas pessoas. Isso vai fazer a diferença. Isso sim vai fazer a diferença. Combinado? Outra coisa importante. Dentro de um grupo, existe sempre um sistema, uma hierarquia, existe toda uma montagem aí de papéis para as pessoas. Já notou que mesmo em grupos muito informais, existem aqueles que são o cara organizado, a pessoa que é o líder, a pessoa que é mais mandona, a pessoa que executa as coisas? Mesmo em grupos informais, lá no seu churrasco, no seu final de semana, tem isso. Tem a pessoa que organiza o churrasco, tem o cara que faz o churrasco, tem a pessoa que ajuda a lavar a louça, tem o cara que traz cerveja, tem o cara que bebe a cerveja boa dos outros e aquele safado sem vergonha que não faz nada para ajudar no churrasco, só come a carne. Mas a gente chama ele porque ele conta piada legal. O que acontece? Todo mundo tem um papel. Todo grupo tem isso. Tem pessoas que têm papéis. Mesmo que não sejam muito bem definidos, são papéis interdependentes, que também dependem um do outro. Também dependem um do outro. Nas empresas, isso também acontece. Nós temos papéis. Doutor, que eu estou falando que tem papéis, eu não disse que tem cargos ou funções, que isso também acontece na organização.
Às vezes o cargo, a função da pessoa é um, mas o papel que essa pessoa desempenha lá dentro é outro, um pouco mais diferente. Então tem que olhar quais são os papéis que tem nesse grupo e como esses papéis interagem entre si, beleza? Outra coisa que acontece dentro do grupo, né, é o compartilhamento de normas e às vezes até mesmo algumas regras que são próprias desse grupo. Vou dar um exemplo aqui. Grupo de WhatsApp. Não sei se vocês têm aí grupos de WhatsApp. Eu participei já e participo ainda de alguns grupos de WhatsApp e colocam regras. Olha, pessoal, esse grupo ele é aqui só para falar de coisas do trabalho. Ou esse grupo aqui é só para falar de coisas da família. Esse grupo aqui é só de falar de coisas de estudo. Esse grupo aqui é o grupo falar qualquer coisa, né? É o grupo dos memes. Cada grupo tem as suas regras. E as pessoas as aceitam. E tem um detalhe, tá? Essas regras, essas normas, podem ser muito bem pré-definidas, escritas mesmo e compartilhadas, ou podem ser regras implícitas. Um exemplo que acontece nas empresas, às vezes a galera tem uma regra implícita de que um colega não entrega o colega. Né? Tem a regra da lealdade. Então, mesmo que um amigo esteja fazendo algo que não é muito certo, naquele grupo, naquele entendimento, as pessoas não entregam o amiguinho. Que é interessante, né? É legal. Lealdade é um negócio que eu acho muito válido. Então, isso é muito importante, beleza? Isso é muito importante dentro dos grupos. Outra coisa que é comum também no grupo é buscar metas que sejam compartilhadas entre as pessoas. Metas em que nós vamos precisar trabalhar juntos para atingir. Não pode ser qualquer meta. Não são metas individuais. Você tem suas atividades individuais que vão ajudar na meta como um todo. Em empresas é muito fácil, né? Porque as empresas têm os objetivos e as metas delas. Em grupos informais pode ser um pouco mais difícil, mas aí entra a questão do propósito. Esse grupo está reunido com qual propósito? Qual é o objetivo dessa reunião? Por que essas pessoas interagem entre elas? Quando isso é identificado, a gente consegue, sim, construir algumas metas que são muito bacanas e que as pessoas vão se ajudar e vão se desenvolver e vão buscar essas metas, beleza? Um outro ponto importante para todo o grupo é que as pessoas que estão nele têm que sentir que fazer parte desse grupo, se filiar a esse grupo, é algo que vale a pena. E se não vale a pena, tá fora. Vou voltar ao exemplo do grupo de WhatsApp. Vocês já devem ter saído de grupos de WhatsApp porque não valia a pena, porque o que estava sendo postado, o que estava sendo comentado ali, não tinha importância para você ou, em alguns casos, te deixavam alterado, te deixavam meio bravo, né? Às vezes torce para o time A e o cara só falava do time B. Às vezes você votou lá no candidato verde oliva e o grupo só fala do candidato vermelho, né? Ou sei lá qual foi, né? Ou religião, uns assuntos polêmicos aí. E aí você sai do grupo. Por quê? Porque não compensa ficar nesse grupo. Assim como acontece com o grupo de WhatsApp, nos outros grupos que existem, isso também acontece. De repente, você está num grupo de futebol que não compensa mais ficar nele. De repente, você está numa empresa que não compensa fazer parte daquele grupo de funcionários. Às vezes você entrou, o grupo te acolheu, aí você percebe que fazer parte desse grupo está te atrapalhando, está impedindo o seu desenvolvimento ou o desenvolvimento da sua carreira naquela empresa. Então, o ideal é você sair desse grupo, beleza? Outra coisa que é importante que todo grupo tem que ter é a percepção de unidade. Nós somos um coletivo. Nós fazemos as coisas juntos de verdade. Nós batalhamos as nossas batalhas todos juntos. A gente tem essa pegada, essa sinergia. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Então, assim, se você percebe que o teu lado tem pessoas para te apoiar e você vai apoiar essas pessoas também, isso funciona muitíssimo bem, tá? E uma coisa também, característica muito forte do grupo, é que o grupo se reúne para tretar com outros grupos. Já notou isso ou não? É muito legal, assim, grupo muito unido, ele não desagrega na hora da confusão, na hora da treta. Muito pelo contrário, eles se unem muito bem na hora do conflito. Isso é muito legal. Então, quando eu estou identificando que vai ter um confronto com outro grupo, meu grupo se une ainda mais, se protege
e vai para a briga. Então, essas distinções, essas coisas que eu comentei com vocês agora, são as características que a gente encontra aí nos grupos e nos membros dos grupos, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Será que o grupo que eu faço parte tem tudo isso? Eu me sinto membro? Esse grupo me ajuda? Eu ajudo o grupo? Tem regra, tem norma própria? Como é que isso funciona? Beleza? Vai pensando aí. E existem, tá? Aqui eu vou beber uma aguinha. Dentro da empresa, existem aquilo que a gente chama de grupos formais e grupos informais. O que é um grupo formal? Hein? Pensa aí. O que é um grupo formal? Imagina a seguinte situação. Eu vou montar uma equipe para trabalhar, para desenvolver um projeto, para resolver um problema, para atender clientes. Então, estou montando uma equipe de vendedores. Isso é um grupo formal. Estou montando uma equipe de engenheiros. Isso é um grupo formal que eu montei e vou dar um nome. Projetos SA. Todos os projetos da Projetos SA vão ser desenvolvidos por esse grupo de 5 engenheiros que vão trabalhar em cima das demandas que surgirão. Está lá, grupo formado, grupo de engenheiros da Projetos SA. Ponto. Beleza, legal, fantástico, trabalha bem, funciona bem. Ok. Aí, montei lá grupos SA, coloquei dentro da minha empresa de engenharia e arquitetura. Nessa empresa existem mais 30 funcionários de outras áreas, tá? Pode acontecer de serem formados grupos informais entre esses engenheiros e pessoas de outras áreas. Grupos informais, o pessoal se ajuda, bate papo, fofoca, sai para tomar cerveja, faz happy hour, fala mal das outras pessoas da empresa, isso acontece. Tem isso lá. É um grupo informal. E, às vezes, mesmo dentro de um grupo formal como esse, dos 5 engenheiros, podem surgir grupos informais. De repente, 3 deles, por uma afinidade maior, por uma visão mais acertada ou uma visão mais próxima de como o trabalho tem se desenvolvido, se reúnem e formam o grupo dentro do grupo. Isso pode acontecer, isso é um grupo informal. O grupo informal, não existe assim um start inicial, um pontapé inicial para ser formado. Não existe uma regra inicial. Não. O grupo informal é esse que se une por afinidade mesmo, por enxergar no outro alguma coisa que vale a pena, que seja legal, e aí sim eu vou me realizar trabalhando com essas pessoas, beleza? E aqui existem variáveis estruturais dentro dos grupos. Primeira variável é a liderança formal. Existem grupos que sim, há a necessidade de liderança formal. A gente falou de lideranças, tá? Mas como também já disse para vocês, existe liderança formal, liderança informal. Mas quando a gente fala de estruturação do grupo, a liderança é formal. Outra coisa que é importante de pensar nisso, nessa estrutura, é o papel de cada membro. Cada um tem que ter um papel bem definido. Na estrutura formal, empresarial, os papéis têm que ser bem definidos para que haja organização, acompanhamento e execução do que está sendo proposto. Outra coisa muito importante dentro dos grupos formais, né, dentro dos grupos estruturados, são as normas e as regras que devem ser obedecidas, escritas mesmo, detalhadas. Norma, por exemplo, códigos de ética, códigos de conduta, são normas de vários grupos. Os conselhos regionais, por exemplo, de medicina, engenharia, arquitetura, administração, têm regras, têm normas, entendeu? Tem normas de conduta ética que devem ser observados e obedecidos. Se você sai fora, você não pertence mais a esse grupo. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Outra variável importante que tem dentro dos grupos é o status que esse grupo tem. Esse grupo tem status perante aos outros? Como que isso funciona? Esse grupo tem projeção perante aos demais grupos da empresa? Qual é o tamanho desse grupo? Essa é uma outra variável estrutural. Qual o tamanho desse grupo? Putz, de repente esse grupo chega num determinado tamanho e é importante eu dividir ele. Se o grupo ficou muito grande, está impossível eu controlar. Então, eu vou dividir esse grupo em 2, arranjo um outro líder para o grupo novo e tocamos a vida. Dependendo do que você faz, onde você trabalha, como as coisas procedem, existe a questão do tamanho de forma muito, muito importante.
qual é a composição desse grupo. Quando a gente fala em equipe, quando a gente fala em grupos, quando a gente fala em pessoas que vão trabalhar, eu sempre sugiro que a composição seja a mais eclética possível. Pessoas diferentes trazem riqueza para o grupo. Pessoas com opiniões diferentes, é lógico. Existe o radicalismo. Pessoas com opiniões muito radicais não contribuem para o grupo, porque elas não escutam o grupo. Tá? E aí é um problema. Agora, pessoas que podem até defender bem o seu ponto de vista, mas estão dispostas a dialogar e entender o ponto de vista do outro, as pessoas contribuem. Pessoas com origens diferentes, com saberes diferentes, com histórias diferentes, com maneiras diferentes de ver a vida, enriquecem o grupo, que trazem novas experiências e novas visões, que às vezes é o que falta. Se você monta um grupo onde todo mundo é muito igual, você está arrebentando a criatividade desse grupo. Você está arrebentando a iniciativa desse grupo e a imaginação desse grupo. Então, tragam pessoas diferentes para dentro dele, tá? Faça uma composição a mais eclética possível. E o último elemento, que aqui vai parecer uma coisa estranha, né? A última variável estrutural é a coesão. Ô, Adriano, se você acabou de falar para trazer pessoas que são muito diferentes, como é que eu vou manter esse grupo coeso? Aí vai da habilidade do líder, né? Esse líder tem que saber mostrar para as pessoas que todos ali estão em busca de um mesmo objetivo. Isso é importante. E aí, quando a gente monta o grupo, existem algumas coisas. Né? O grupo ele obedece estágios, ele se desenvolve de forma linear e com estágios. Primeiro é a formação do grupo. Imagina a situação. Você vai e forma essa equipe. Traz pessoas de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, diferentes saberes, como eu disse para vocês. Está formando. Então, você vai pegar lá, por exemplo, um engenheiro que tem uma relação homoafetiva com um arquiteto. Aí você vai pegar um cara que é pastor de igreja. Aí você vai pegar um cara que é ateu. Aí você vai pegar um cara que é católico. Aí você vai pegar um cara que, sei lá, é da Umbanda, né? Riquíssima. Olha que experiência riquíssima está promovendo ali. Traz todo mundo para trabalhar junto. Cara, vai ter algumas barreiras inconscientes que vão aparecer ali. Então, você formou o grupo e essas barreiras inconscientes vai gerar o que a gente chama de segunda fase do estágio, que é a tormenta. É quando as pessoas muitas vezes estão se conhecendo, estão entendendo como o outro trabalha e está gerando treta. Como diz um amigo meu, está gerando treta, muita treta, vixe. Está dando problema. Por quê? As pessoas estão se conhecendo, estão aprendendo a se respeitar, estão aprendendo a trabalhar junto, estão aprendendo a ouvir a opinião do outro e, muitas vezes, está começando a se libertar de preconceitos e preconceitos que possam ter sobre o outro, sobre os outros colegas de trabalho. Então, a tormenta tem isso. Aí você vai falar, também, Adriano, você me escolhe um grupo muito diverso para dar tormenta. Olha, amigo, posso dizer para você com muita certeza. Também vai dar tormenta em grupos onde as pessoas são muito parecidas. Lógico que são. Lógico que vai dar. Quando você tem pessoas que são muito parecidas, coloca no mesmo grupo, se tiver alguém que queira se destacar, ou se tiver várias pessoas que queiram se destacar, um vai voar na garganta do outro. Por quê? Ele vai ter que dar um jeito de se destacar. E se ele é igual ao outro, como que isso acontece? Me diz. Então, dá tormenta também, dá atrito, dá conflito. É normal. Quando dá tormenta, a gente começa a fazer os ajustes, né? As coisas vão se ajustando, e aí vem para a chamada normalização. É quando eu entendi como esse grupo vai funcionar melhor, eu começo a colocar normas e regras para esse grupo, para que eles possam se desenvolver da melhor maneira possível, para que eles possam seguir uma diretriz, para que eles entendam qual caminho tem que ser percorrido e percorram esse caminho. Então, você vai normalizar. E uma vez que você faça isso, as pessoas comecem a trabalhar, você passa para a fase chamada desempenho. É quando a gente vai buscar melhor desempenho desse grupo. Eles já se entenderam, já colocou a norma, eles já sabem quais são os objetivos, quais são as regras do jogo, e o lance agora é buscar o resultado, é buscar o desempenho. Aqui é muito legal. E por último, mas, porém, no entanto, todavia, não menos importante, nós temos chamada interrupção, que é quando o grupo cumpriu a sua razão de existir, não precisamos mais dele e a gente vai interromper esse grupo. Pode acontecer? Pode. Tem grupos que duram muitos anos, tem grupos que duram meses.
Tem forças-tarefas que são montadas para trabalhar em um dia apenas. Acontece. Então, não fique traumatizado, tá? Meta cumprida, grupo dissolvido, vamos para a próxima meta, vamos formar o próximo grupo, beleza? Quando a gente pensa em grupo, é importante a gente buscar a eficiência e a eficácia desse grupo. Esse grupo tem que fazer as coisas certas e fazer da melhor forma possível. Como a gente faz isso? Desenvolvendo as pessoas e mostrando que eles devem trabalhar em conjunto, um ajudando o outro. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a transformar o grupo em equipe. Em equipe. Novamente, não é fácil, tá? Deixar isso muito claro para você. Fazer as pessoas trabalharem bem em conjunto não é fácil, mas é extremamente importante. Você aparar as arestas, buscar pontos de convergência, mostrar para as pessoas que elas conseguem trabalhar bem entre elas, vai dar trabalho, mas é muito recompensador. E para que essa equipe comece a, de fato, trabalhar bem junta, vai depender de algumas coisas. Primeiro, do que os membros fazem individualmente. Isso é muito importante. O que os membros fazem individualmente? Eles fazem o melhor possível? Se eles fazem o melhor possível, então provavelmente vai contribuir muito para esse grupo. Outra coisa importante de pensar é os resultados individuais. Quais são os resultados individuais que atinge? Atinge bons resultados? Perfeito. Perfeito. Isso é legal. Agora, quando a gente pega isso, né, o que eles fazem, o desempenho deles, né, do indivíduo, e coloca junto com os demais indivíduos, aqui a gente começa a pensar no trabalho coletivo. Coletivamente, eles são mais fortes ou se atrapalham? Eles sabem conversar de maneira civilizada? Eles se ajudam de verdade ou não? O que acontece com essa galera, com esse pessoal? Isso você vai medir, tá? Porque aí o desempenho do grupo depende disso. Existem alguns elementos de diferenciação de grupos e equipes. O primeiro, né, é o esforço. Pensa bem. Se você pensa numa equipe, o esforço tem que ser coletivo. Coletivo. Não dá para 2 ou 3 trabalharem para caramba e 10 ficarem aí com o braço cruzado, segurando o queixo. Não vai funcionar. O desempenho tem que ser coletivo. Todo mundo tem que trabalhar bem. Vou dar um exemplo. Quando eu falo com equipes de venda, falo muito para os empresários. Se você tem na sua equipe um vendedor que vende muito acima dos demais, e os demais vendem bem abaixo, cara, você não está indo bem, não. Você está com problemas. Porque alguém está dando muito resultado e o restante não. O ideal... E outra coisa, né? Você ainda pode acabar ficando refém dessa pessoa que produz bastante. Então, um vendedor que vende muito, fica refém desse cara. Você tem na sua empresa um colaborador que ele trabalha muito bem, você pode ficar refém desse colaborador. Então, a gente tem que estar muito atento. Outra coisa importante é a responsabilidade. Responsabilidade da equipe tem que ser compartilhada entre a equipe. Entre a equipe. Quando você tem equipes que trabalham muito bem, o que acontece? O erro de um é o erro de todos. Todo mundo se entende dessa maneira. E se ajuda. Agora, quando isso não acontece, a primeira coisa que vai aparecer é gente apontando o dedo para quem errou. E outra coisa que tem, né, na diferenciação de grupos e equipes, quando a gente pensa na relação com a empresa, é a autonomia. Se a equipe é boa, ela tem mais autonomia para organizar o seu próprio trabalho. Se a equipe não é boa, isso gera problema, tá? Se a gente pensar em equipes, existem alguns tipos. Existem, por exemplo, equipes funcionais cruzadas, que são aquelas equipes construídas por membros de diversos departamentos que possuem diversas habilidades e competências, né? E às vezes são ajuntadas para resolver um desafio. Tem as equipes virtuais, muito comum, né? No século que a gente está vivendo, e deu um up agora com a pandemia da Covid-19, que são as equipes que trabalham remotamente, que estão trabalhando à distância. É muito louco isso, porque a gente já tem que desenvolver líderes para liderar suas equipes a grandes distâncias. E é um desafio. Em muitos casos, é um desafio enorme. Mas são equipes que estão aí interagindo através dos chats, né? Através das reuniões de Google Meet, de Zoom, e assim vai embora.
Outra equipe que tem são as chamadas equipes autogerenciadas. São aquelas que não precisam tanto da figura do líder ou de um gerente gerenciando o tempo todo. São aquelas equipes altamente competitivas e altamente desenvolvidas, que elas realizam suas tarefas e assumem suas responsabilidades sem precisar de alguém ali o tempo todo comandando. Essas equipes são muito difíceis de existir. Conheço pouquíssimas no Brasil, tá? Pouquíssimas, que dão conta do recado sem ninguém ficar mandando. E assim, quando eu falo da conta do recado, da conta do recado com alta qualidade e alta produtividade, beleza? Equipes de alto desempenho mesmo. Outra equipe que tem são chamadas forças-tarefas, que são bem essas equipes montadas para resolver algum problema muito específico, muito pontual, beleza? Para você pensar em equipes de alta performance, existem algumas perguntas que as equipes têm que se fazer sempre. A primeira é: quem somos? Quais são nossas competências? O que a gente sabe fazer? A outra pergunta é: onde estamos? Em que ponto nós estamos? Tá? Em que ponto nós estamos e para onde vamos? Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar. Muito importante. Eu tenho que saber, a equipe de alta performance, ela sabe como chegar lá. Qual caminho que vai ser trilhado para atingir aquela meta, aquele objetivo. Também tem noção, a equipe de alta performance, do que as pessoas, do que a empresa, do que o dono da empresa espera deles. E eles também têm muita clareza de que recursos eles necessitam. Tem isso. E eles sabem, além de saber seus recursos, que os recursos que necessitam, eles sabem também quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, que habilidades eles precisam desenvolver. Isso é muito importante. Porque se eu sei qual é o meu ponto fraco, e o meu colega tem um ponto forte que cobre o meu ponto fraco, vou grudar nele, e esse ponto fraco não vai atrapalhar ninguém. Você saber qual é o reconhecimento que eu desejo também é importante. Eu quero grana, eu quero status, eu quero crescer na carreira, eu quero a viagem para Tahiti. O que eu quero? E aí, uma vez que você chega nisso tudo, você volta a perguntar de novo: quem somos nós? E eu espero que a resposta seja: somos a melhor equipe do planeta. Né? Se não for, se desenvolva. Como eu falei para vocês, a gente sempre tem que pensar na composição da equipe. E quando eu penso na composição da equipe, isso vai fazer com que a minha equipe seja mais rica. E a gente comentei lá para trás para vocês da cultura organizacional. A cultura organizacional é algo que influencia muito o desenvolvimento da equipes. Ou não, tá? Também tem isso. Às vezes a pessoa monta uma empresa, a cultura organizacional está muito ligada à cultura de quem abriu a empresa, de quem está conduzindo a empresa, de quem está dirigindo essa empresa. Cultura organizacional é algo que vai muito além de missão, visão e valores. Não adianta nada você colocar uma missão, visão e valores bonitinha, tá? Se a cultura organizacional não segue aquilo. Eu acho muito louco. Às vezes o cara vai lá, né, e fala: não, precisamos construir missão, visão, valores e propósito da minha empresa. E contrata um consultor para fazer isso. Aí o cara vai lá, não conhece a empresa direito, escreve lá um negócio muito bonito, meio genérico, e que não tem nada a ver com o que acontece naquela empresa. Tem nada a ver. A cultura leva um tempo para ser construída. E leva mais tempo ainda para ser modificada. É muito difícil você mudar uma cultura organizacional do dia para a noite. Tem que haver um rompimento violento para que você consiga fazer isso rapidamente. Do contrário, tem que dar o início hoje e mudar lá na frente. Cultura organizacional tem a ver com os valores da empresa de verdade. De verdade. Quais são os valores verdadeiros da empresa? O que a gente preza aqui? A gente preza a competitividade acirrada entre os colaboradores, a gente prega o conjunto. A gente prega aqui nessa empresa o desenvolvimento das equipes, das pessoas, ou não. Aqui nessa empresa, a cultura organizacional dela é de promover ações de meio ambiente, de desenvolver família, ou é cada um por si aqui? E a gente paga altos salários. Nós temos uma cultura de inovação, ou nós temos uma cultura de seguir as inovações que outros lançam? Então, a cultura organizacional, ela vai ajudar a definir se essa empresa vai ser bem ou mal sucedida naquilo que trata com seus funcionários. Isso é muito importante. Então, toda vez que você entrar numa empresa, tem que tentar entender a cultura dela o mais rapidamente possível, para que você possa se adaptar a essa cultura. Isso é muito legal. Tá? Eu, quando fui para Curitiba, quase matei todo mundo lá.
porque a minha forma de trabalhar é muito acelerada. E eu sou uma pessoa de resultado, eu gosto de resultado, entendeu? E quem vem trabalhar comigo tem que entender isso. E me pegaram em Maringá, me levaram para Curitiba. Em Curitiba, ainda mais aquela empresa muito tradicional, empresa com mais de 70 anos, é uma das maiores aí do Brasil, no segmento dela, maior do Brasil. E eu fui lá. Eu fui trabalhar no setor, e eu lembro que eu cheguei muito falante, cheguei pão quente mesmo. E alguém falou assim para mim, não, você está muito diferente, você tem que dar uma diminuída aqui. E o que eu falei? Eu falei assim, olha, a galera não ia me chamar de Maringá para Curitiba para deixar as coisas exatamente como estão aqui. Se fosse para deixar tudo como está aqui, teria pego alguém que já está no grupo, que já está na empresa em Curitiba e teria dado o cargo para as pessoas assumir. Eu saí daqui e fui para lá para mudar algumas coisas. E foi um choque, tá, para a galera. Foi um choque muito bacana. Porque a cultura lá era diferente, o ritmo de trabalho era diferente. No meu setor, eu consegui promover isso. Então, foi um desafio, mas foi muito legal. E a pergunta para você é, qual é a cultura das empresas por onde você passou? Como elas funcionam? Diz para mim. Muito importante para você saber, tá? Tudo isso vai contribuir para você desenvolver equipes eficazes, equipes de alto resultado, equipes de alto desempenho. Saber se comunicar com as equipes, saber deixar muito claro o que você precisa, entender as pessoas, desenvolver o indivíduo mesmo, talvez individualmente ali, vai fazer você conseguir resultados muito melhores do que você está esperando. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Nossa última aula. Eu te desejo toda a sorte, sucesso e saúde do mundo. Aproveite, estude muito, se capacite. Nós brasileiros, precisamos de bons profissionais. Profissionais capacitados, criativos, com conhecimento técnico também, que nos ajudem a desenvolver esse país. Precisamos de gente boa, de gente que dê conta do recado, gente com vontade, com disciplina, com dedicação. Precisamos de pessoas como vocês. Eu conto com vocês para que a gente possa causar uma transformação nesse país. E a transformação passa por isso. Passa pela educação, pelo trabalho, pela entrega, pela dedicação. Combinado? Um abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.